Desperdício de dinheiro público, criado há 10 anos para reforçar pesquisas científicas na Amazônia, Centro de Biotecnologia não consegue colocar estudos em prática. Novo viaduto deve amenizar congestionamentos na zona leste de Manaus. Ajuda humanitária. Estudantes da Universidade do Estado do Amazonas trocam folga para ajudar desabrigados pela cheia no sul do estado. Campeonato amazonense. Primeiras partidas das semifinais terminam em empate e adversários voltam a se enfrentar no fim de semana. O Band Cidade está no ar. Laboratórios e pesquisas científicas estão praticamente parados no Centro de Biotecnologia da Amazônia, criado há quase 10 anos em Manaus para transformar a riqueza da biodiversidade da região em produtos como cosméticos e fitoterápicos. Na prática, o centro ultramoderno não funciona como deveria por causa da falta de um modelo de gestão, mais um típico exemplo de desperdício do dinheiro público. O prédio é imponente. Dentro, 23 laboratórios equipados com aparelhos de última geração. Aqui, os cientistas desenvolveram um processo que multiplica em 36 vezes a produção de mudas do curauá. Esse abacaxizinho que origina esta fibra, matéria-prima valiosa para as indústrias têxtil e automotiva. Produzimos em larga escala plantas que sejam de interesse comercial, mas que de alguma maneira sejam de difícil produção na natureza. É uma das poucas pesquisas realizadas no centro e, mesmo assim, de acordo com a presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, que bancou o estudo, o conhecimento que poderia revolucionar a cadeia produtiva desta planta da Amazônia ainda não pode ser aproveitado no mercado. A fase de transferência disso para uma indústria é necessário que aquela instituição tenha uma personalidade jurídica que ainda não existe. A burocracia é o maior entrave para que o Centro de Biotecnologia da Amazônia funcione para valer. Não há modelo de gestão definido. Os ministérios do Desenvolvimento, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente fazem uma confusa divisão de tarefas. Inseticidas naturais produzidos a partir de plantas da região, açaí em pó e frutas desidratadas com alto poder nutricional são outras invenções preciosas encalhadas no CBA. Na prática, o centro, que custou mais de 90 milhões de reais aos cofres públicos, ainda não mostrou a que veio. Sem autonomia, não há como captar recursos, nem como firmar convênios com instituições de pesquisa. Equipes da Universidade Federal do Amazonas poderiam se beneficiar com o uso de equipamentos de ponta que hoje só existem no CBA. Estão entrando agora 100 doutorandos. O ano que vem tem mais 100. Se o CBA funcionar, ele vai ser uma peça fundamental, né, para que parte dessas teses realmente venham virar processos de produtos e bens para a sociedade. E como não há um quadro próprio de funcionários, mais da metade dos pesquisadores que são mantidos por bolsas científicas já deixou o centro em busca de emprego estável. Em 2008, o presidente Lula baixou decreto criando uma comissão interministerial para resolver o problema em até 60 dias. Mas até hoje o impasse continua. A decisão, inclusive, impede que muitas empresas se aproximem do CBA, digamos assim, vamos trabalhar, porque não tem uma garantia jurídica da coisa, né? Muitos laboratórios e equipamentos estão assim, parados na maior parte do tempo. Esta engenheira química, que trabalhou por 6 anos no centro, diz que também faltam recursos para manter a estrutura. Muitas vezes os laboratórios ficavam parados, ficavam ansiosos mesmo, porque não tinha verba para comprar material. E quando se tinha, essas verbas não eram disponibilizadas, ou às vezes era dito que não tinha. Talvez seja um dos maiores os compromissos que possa haver com a Amazônia, é o CBA. Não pode se falar em desenvolvimento da Amazônia sem conhecimento da Amazônia. Não pode se discutir a Amazônia sem conhecer a sua biodiversidade. E o CBA, ele foi projetado para isso. Nós temos que transformar esses insumos, essa potencialidade, esses frutos, essas resinas, em produto com código de barra.
em produto registrado, em tecnologia protegida, para que a gente possa o quê? Comercializar. E frente a esse impasse, um caso que ilustra o caminho que estamos trilhando em relação à riqueza de nossa biodiversidade amazônica. Pesquisadores brasileiros já analisaram e comprovaram nos últimos anos as propriedades medicinais do óleo de copaíba, extraído da floresta. É um poderoso anti-inflamatório. O extrato já tem várias patentes registradas. Nenhuma brasileira. O Centro de Biotecnologia da Amazônia pode até funcionar para valer um dia, mas desde a inauguração dele em 2002, todo esse tempo nós já perdemos. Logo mais às 8 da noite será inaugurado o Complexo Viário São José, na zona leste de Manaus. A obra, concluída em 17 meses, considerado tempo recorde, deve amenizar os transtornos em um dos pontos mais críticos do trânsito na capital. A obra custou aos cofres públicos mais de 50 milhões de reais. O projeto de engenharia é audacioso, moderno e surgiu depois de anos de estudo. E esse realmente era o ponto em que você tinha o maior problema de tráfego de Manaus. Em função disso, nós colocamos o pessoal aqui, desenvolvemos pesquisa para contar veículos e a partir disso nós desenvolvemos o projeto. Nonato é mototaxista, trabalha em um ponto perto do viaduto e acompanhou a obra desde o início. Ele acredita que o complexo viário é a solução para dar mais fluidez ao trânsito. A gente, mototaxista, a gente dá um jeitinho sempre de passar, mas os carros não era fácil. Acredita que vai melhorar agora? Muito, muito. O complexo viário Luiz Augusto Veiga Soares, ou viaduto do São José, como foi apelidado, vai ligar os bairros das zonas norte e leste ao resto da cidade. Ela permite um sistema aéreo, que é o viaduto, e uma passagem subterrânea. O sistema aéreo, que é o viaduto, vai permitir que quem vem do Coroado possa acessar o Zumbi, e seguindo em frente pelo viaduto, e a alça à esquerda do viaduto, indo para o São José. E a passagem subterrânea vai permitir o acesso de quem se desloca do São José para o Armando Mendes, distrito, e do Armando Mendes, distrito São José, pela passagem subterrânea. Os demais movimentos, que são os menores movimentos, eles vão fazer acesso pela rotatória e as direitas livres. O viaduto vai ser inaugurado logo mais a partir de 8 horas da noite e, em seguida, liberado para o acesso de pedestres e motoristas. A obra possui mais de 1 quilômetro de extensão e também dá acesso ao Distrito Industrial de Manaus. De acordo com o Manaus Trans, pelo menos 20 agentes, a partir de hoje, vão ficar no local para dar orientações. Não é porque a obra está pronta e concluída e vai ser entregue, é que vai deixar de se ter fiscalização e presença de agente de trânsito no local. A fiscalização ela vai continuar até para que se garanta que as pessoas não estacionem em local proibido, né, os veículos não estacionem em locais proibidos, e para que qualquer pane de algum veículo seja possivelmente a remoção de imediato. A sinalização já está pronta, assim como a pintura. Operários estão agora no local apenas fazendo os últimos ajustes. A partir de amanhã, quem precisa passar pelo local espera se deparar com um trânsito bem diferente daquele que já deu dor de cabeça para muitas pessoas. Era um transtorno mental, um transtorno físico, cansativo. Acho que com esse viaduto vai melhorar 100%. Um mapa com a estrutura do complexo viário e um vídeo computadorizado com o esquema do percurso modificado depois da obra do viaduto estão disponíveis na página eletrônica do Band Cidade e podem ajudar você aí de casa a entender melhor as mudanças depois da obra do complexo. O endereço é www.band.com.br/Amazonas. Após 3 dias de angústia para a família, a Polícia Civil de Manaus conseguiu localizar a menina de 15 anos que havia desaparecido depois de marcar um encontro pela internet. A adolescente estava na companhia de um jovem que foi detido. Mais aliviada e tranquila, essa mãe desabafa. Foram 3 dias de desespero. A filha de 15 anos, que desapareceu na última segunda-feira, voltou para casa. O trabalho que a senhora fez para minha filha, isso não tem preço. A pessoa que sente na pele, que passa por essa situação, que sabe. Eu não desejo para ninguém esse tipo de situação, para a pior pessoa que seja. Na delegacia, a adolescente disse que conheceu um rapaz por meio da internet, em uma página de relacionamento. Eles mantiveram contato por um tempo e decidiram se conhecer. Na segunda-feira, ela acompanhou o jovem até a casa dele, onde ficou nesses 3 dias. Infelizmente, né, ela, pela própria idade que tem,
15 anos se deixou levar por uma conversa dele, né, ao ponto de ter esse encontro e com ele ter ficado esses dias. A polícia conseguiu identificar o suspeito. Célio Martins, de 21 anos, vai responder por induzimento à fuga e apologia ao crime, por ter publicado fotos de armas na internet. Esse procedimento é um procedimento de termo circunstanciado de ocorrência, onde ele já está liberado para responder em liberdade e o juiz aplicará a pena assim que chegar esse procedimento até o juizado. Para esta psicóloga, os pais precisam acompanhar os filhos e identificar o que eles acessam na internet. Os sites de relacionamento pessoal facilitam o contato com qualquer pessoa. Um perigo ainda maior para os adolescentes. Que os pais tenham muito cuidado na hora de permitir que seus filhos acessem redes sociais, tenham acesso à computação, né? E que sempre fiscalizem o que eles estão acessando, quais são os conteúdos que eles estão investigando, trabalhando. O ex-secretário de Estado da Juventude, Esportes e Lazer do Amazonas, Lupércio Ramos, foi condenado pelo Tribunal de Contas e terá que devolver cerca de R$90 mil aos cofres públicos. Na avaliação do TCE foram constatadas graves irregularidades na prestação de contas durante a gestão de Lupércio, que agora terá um prazo de 30 dias para devolver o dinheiro. Procurado por nossa produção, o ex-secretário negou as denúncias e informou que vai recorrer. No próximo bloco do Band Cidade, motoristas reclamam de buracos em avenida próxima ao Distrito Industrial de Manaus. E mais, estudantes da Universidade do Estado do Amazonas vão reforçar a ajuda humanitária aos desabrigados pela cheia no sul do Amazonas. Agora à tarde, a Associação dos Municípios Amazonenses fez uma coletiva para falar das condições dos aeroportos no interior do estado. Rômulo de Castro. Hoje em todo o estado são cerca de 40 aeroportos e aeródromos, a maioria sem a menor condição, de acordo com a Associação dos Municípios do Amazonas. Presidente, qual seria a solução para resolver esse problema? Diante das necessidades de investimentos, de manutenção, nós estamos solicitando ao governo federal e ao governo do estado que possam federalizar, né, essa infraestrutura e dar condições de voos regular a esses municípios, tirando essas pessoas e essa população do isolamento. Hoje, pelo menos 2 aeroportos interditados em municípios. Quais são eles? Não, nós temos muito mais que 2. Nós temos dos 38 aeroportos apenas em funcionamento em torno de 23, né? E com a maioria em condições de uso. Apenas 7 municípios em condições boas, né, de pousos e aviões para decolar. Portanto, o que nós estamos solicitando diante da vinda da ANAC no nosso estado é a presença da Infraero para fazer gestão a esses aeroportos, a esses aeródromos. Ok, obrigado, presidente. Entre os municípios que apresentam problemas nos aeroportos está Parintins, que até poucos dias estava com o aeroporto interditado. Rômulo de Castro, para o Band Cidade. Motoristas que passam pela rua Manaus 2000, próximo ao Distrito Industrial, já não aguentam mais os constantes congestionamentos. Não bastasse o trânsito lento, o excesso de buracos também compromete a segurança do percurso. Na rua Manaus 2000, a situação é complicada. Os carros enfrentam dificuldade para passar e, por causa dos buracos, são obrigados a fazer manobras perigosas. A cena se repete várias vezes. Segundo os motoristas, a rua, que fica perto de um supermercado movimentado e de uma obra de trânsito, registra acidentes todos os dias. É uma meia hora já aqui. Aqui já é difícil, com isso? Todos os dias acontece isso. Na rua transversal a Manaus 2000, o trânsito também é lento por causa da falta de infraestrutura. Na manhã de hoje, o motorista deste caminhão tentou desviar dos buracos e foi parar no meio-fio. Por pouco não causa um acidente. O trânsito ficou parado por mais de 30 minutos. Em todo este tempo, nenhum agente passou pelo local. No dia 8 de fevereiro deste ano, o Band Cidade denunciou a falta de estrutura das ruas do distrito. Em alguns pontos, era quase impossível trafegar. Motoristas já tiveram prejuízo por causa dos buracos.
As ruas, que são de responsabilidade da SUFRAMA, superintendência que administra o Polo Industrial de Manaus, estão incluídas em um projeto de revitalização elaborado pelo governo. Por telefone, a coordenação do Prosamin, responsável por uma obra que usa como desvio a Avenida Manaus 2000, informou que reconhece o problema e que a empresa contratada para a construção do viaduto será responsável pelos reparos na pavimentação da via. Problema que deve ser sanado até na próxima semana. Neste fim de semana, estudantes do Departamento de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas vão trocar a folga por uma causa solidária. Eles vão reforçar a ajuda às famílias vítimas da enchente no sul do Amazonas. 8 municípios estão em estado de emergência no estado. A subida dos rios na Amazônia deixou boa parte da cidade de Boca do Acre, no sul do estado, inundada. De acordo com a Defesa Civil, mais de 5.000 famílias já foram afetadas. O governo enviou mantimentos, remédios e filtros microbiológicos. Nesse fim de semana, o reforço será dado pelos estudantes de medicina, odontologia e enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas. Havendo um profissional da saúde, as crianças também já se sentem mais confortáveis, vamos dizer assim, né? Então, está mostrando que a gente também está proporcionando essa assistência, né? Através dessa disciplina, que é o estágio rural, nós conseguimos levar os acadêmicos para 13 municípios. Os estudantes terão ajuda dos professores por videoconferência. Natália, que está no último período de medicina, está ansiosa com o novo desafio. Vai ser uma grande experiência, eu acho que vai ser a experiência mais marcante da faculdade até agora. Eu já estou no momento final, na reta final da formação, e ela só vem acrescentar. Cerca de 70 estudantes da UEA vão viajar nesse fim de semana para 13 municípios do interior para fazer o estágio rural obrigatório. E quem vai para o sul do estado se prepara para o trabalho humanitário. Necessidade do povo que lá está, que está sofrendo esse flagelamento, né? E nós nos dispomos, depois dessa certa resistência que eu falei para vocês, entendendo que a população precisa e que ela contribui também para a nossa formação. A seguir, confira os melhores lances do clássico Fast Nacional pelas semifinais do Campeonato Amazonense. E ainda, especialistas apontam cultura e culinária amazonense como verdadeiros aliados da longevidade no estado. O avanço da medicina e a prática de hábitos saudáveis colocam o Brasil numa posição de destaque quando o assunto é longevidade. Somado a isso, especialistas garantem que as riquezas naturais da Amazônia também contribuem para o aumento da expectativa de vida no estado. É viver uma vida simples, sem bebida, sem farra, sem coisa. O resto é trabalho. Essa é a receita do professor universitário aposentado para viver mais e melhor. Hoje, com 88 anos, ele é o exemplo da família. Junto com a esposa e o filho, pratica todos os dias caminhada pela manhã. Nós temos esse horário da manhã para fazer essas atividades necessárias da idade mesmo. E o resto dos dias eu fico em casa tomando conta, quando eu tenho empregada. O IBGE confirma que o brasileiro está vivendo mais. E no Amazonas, o número de idosos também aumentou. Em 2002, a expectativa de vida no estado era de 66,5 anos para os homens e 72,4 para as mulheres. 7 anos depois, a estimativa passou para quase 70 anos entre o público masculino e para 75,3 entre o sexo feminino. Mas o manauense está mais confiante. Quem sabe chegar aos 100. Eu pretendo chegar aos 100 anos. Meu pai está com 88 anos, eu pretendo ultrapassar um pouquinho mais. Para o público que frequenta o Parque do Idoso, a receita é disposição. Aqui todo mundo faz algum tipo de atividade física. As manhãs são sempre assim, alegres. As pernas já não são tão mais fortes como no passado, mas aos 80 anos a amazonense não economiza disposição. Porque desde pequena que eu fui criada no interior, né? Aí fazendo atividade, correndo na praia, pulando na água. Segundo especialistas, a cultura e a culinária do Amazonas também são alguns ingredientes da longevidade no estado. Jaraqui tem tanto ou mais ômega 3 que salmão. A farinha de mandioca é mais rica que o trigo. E os frutos da floresta, eles são insuperáveis nas quantidades de vitaminas
sais minerais e fibras. O geriatra, diretor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, conta que a idade não dificulta o trabalho. Pelo contrário, torna mais fácil porque reúne experiências. Há 2 anos atrás, nós formamos consertadores de computadores e fazedores de embalagens especiais. Todos foram empregados no Distrito Industrial. E quem já está na terceira idade não perde tempo. Além das atividades físicas, o importante é continuar estudando e se profissionalizando. Com 64 anos, Neiva Souza vai se especializar em eventos e já matriculou a irmã gêmea na Universidade Aberta da Terceira Idade. Sobre cerimonial, eventos, etiqueta. Pretende trabalhar na área? Eu pretendo aprender um pouco, né, e passar para as pessoas que trabalham comigo. Para não ficar sozinha, sem fazer nada realmente, né? Aí eu resolvi fazer o curso de Pilates e o curso de exercitando a memória, porque às vezes a partir da nossa idade de 60 e tal, né, a pessoa começa a fazer esquecimento, né? A Prefeitura de Manaus iniciou hoje o cadastramento dos imigrantes haitianos nas unidades básicas de saúde da cidade. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Boa noite, Rosimara. É isso mesmo. Começou hoje o cadastramento dos haitianos nas unidades básicas de saúde. A ação é uma parceria integrada da Igreja Católica e da Organização Humanitária Internacional dos Médicos Sem Fronteiras. Quem vai dar mais detalhes é Josilda Souza, gerente de gestão básica da Secretaria de Saúde de Manaus. Josilda, 15 unidades de saúde vão realizar o cadastramento, é isso mesmo? Isso mesmo, nós vamos estar realizando, nós já começamos hoje, não tivemos muito êxito pela parte da manhã devido à chuva. Vamos estar realizando amanhã em 15 unidades, 3 no Distrito Norte e 4 no Distrito Leste, Oeste e Sul. Servidores foram treinados para ter esse contato direto com os haitianos? Os servidores foram treinados, 4 por unidade, um total de cerca de 70 servidores fizeram treinamento no dialeto, um treinamento bem básico no dialeto crioulo, para poder entender e melhor acolher esse haitiano que chega na unidade para se cadastrar. Agora, precisa de um documento para eles se cadastrarem, necessários? Não, ele pode chegar na unidade e lá ele vai ser acolhido, vai fazer o seu cadastramento, porque nós precisamos vinculá-los ao serviço de saúde mais próximo. Então, precisamos saber quantos são e onde estão. Ok, Josilda, muito obrigada. Lembrando que o cadastramento acontece amanhã também, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, nas unidades básicas de saúde das zonas da cidade. Rosimara. Obrigada, Samira. E o Ministério da Saúde divulgou hoje um levantamento sobre a situação do SUS em todas as capitais do Brasil. Em uma escala de 0 a 10, a média do país ficou em 5,4. Vitória apresentou a melhor nota, 7,08. Já Manaus superou um pouco a média nacional e obteve média 5,58. Agora, bom seria se o governo também fizesse um levantamento nos planos de saúde, que apesar de pagos, também deixam a desejar e muitas vezes oferecem atendimento até pior que na rede pública. Agora, o futebol terminou em empate as 2 partidas da semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense, que começou nesta quarta-feira. Confira os melhores lances do clássico Fast Nacional disputado na capital. Antes do início do jogo, as arquibancadas pegavam fogo literalmente. O Nacional começou mais atuante, mas não demorou muito para o Fast reagir. Apesar das várias tentativas em busca do primeiro gol da noite, a bola só acertava mesmo a trave. O Leão da Vila bem que tentou, mas Nailson, o goleiro do Fast, defendeu todas. Logo após os primeiros 30 minutos de partida, era nítida a queda de rendimento do Nacional. Mas a oportunidade não foi bem aproveitada pelo adversário. A bola parecia só querer parar na trave. Antes do fim do primeiro tempo, o jogador do Nacional cometeu esta falta violenta. Na etapa complementar, o Fast até que tentou reagir e de novo o alvo, bem, já deu para perceber. Nada de gols, apenas faltas e uma chuva de cartões amarelos. Isso não faltou, incluindo uma advertência para o goleiro do Leão por simular um machucado. No finalzinho da partida, o Fast mais uma vez perdeu a chance de abrir o placar.
E depois, de novo, final do clássico pai-filho, Fast 0, Nacional também 0. Achei que foi uma partida justa. A gente esperava mais, né? A gente viu que a chance o Fast teve, tentou finalizar, mas infelizmente a bola não entrou. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.